Questão 1 do Exame de Suficiência 1 de 2019, prova branca. Com base na NBCTG 01, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser tratada como diminuição de saldo da reavaliação. 2. As perdas por desvalorização reconhecidas para o ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, devem ser revertidas em períodos subsequentes. 3. A entidade deve avaliar ao final de cada período de reporte se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável de ativo. Estão corretas as afirmativas e temos as opções de resposta. Bom, a questão está tratando do CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Vamos aqui ao CPC 01. Qual é o objetivo básico do CPC 01? Isso aqui está no item 1. É estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que os seus ativos estejam registrados contabilmente pelo valor que não exceda seus valores de recuperação. Ou seja, que seu valor contábil não seja maior do que o seu valor recuperável. Um ativo está registrado contabilmente por valor que excede seu valor de recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Então, a lógica é o seguinte, é comparar o valor contábil do ativo com o seu valor recuperável. Como é que eu calculo, como é que eu estimo o valor recuperável de um ativo? Só tem duas formas, né? Ou eu coloco esse ativo para uma venda e aí eu diminuo as despesas com vendas. Então, se hoje eu vendesse esse ativo, qual seria o valor dessa venda, né, desse valor realizável líquido de vendas, né? Porque aí eu retiraria as despesas que eu teria com essa venda hoje. Bom, se não for isso, eu vou colocar esse ativo em uso. Então, o que é o valor em uso de um ativo? É o valor presente de fluxos de caixas futuros. Então, se eu colocasse em uso esse ativo, quanto que ele geraria de benefício para a empresa? Trago isso a valor presente, já que a data que eu estou avaliando é hoje. O CPC ele solicita que essa estimativa de valor de fluxo de caixa, né, dos benefícios que esse ativo, se fosse colocado em uso, ele daria para a empresa, que essa estimativa não seja maior do que 5 anos, só se tiver uma justificativa plausível para um tempo maior. Bom, esse CPC, ele alcança todos os ativos, exceto alguns. E aí, ele no item 2, ele coloca quais são as exceções. Algumas, como estoques, ativos de contrato e ativos resultantes de custos para obter ou cumprir contratos que devem ser reconhecidos de acordo com o CPC 47, ativos fiscais diferidos, e os outros aqui, tá? Então, tá aqui o item 2, ele trata da exceção, né, a esse CPC 01. Então, a lógica, né, de forma resumida, é o seguinte: se um ativo, né, os ativos que o CPC 01 alcança, se esses ativos eles apresentam algum indício de desvalorização, a entidade ela deve fazer o teste ao valor recuperável desse ativo, que é o quê? É verificar o valor contábil e compará-lo com o valor recuperável, né? Lembrando, o item, não sei aqui, deixa eu ver, o item 6 tem as definições. O que é o valor contábil do ativo? O valor contábil do ativo é o valor registrado no balanço, diminuído de depreciação, amortização ou exaustão acumulada, né, caso tenha algum desses itens, e ajustes para perdas. Então, se temos perdas por desvalorização de anos anteriores, isso aí também diminui para chegar ao valor contábil do ativo. Esse valor contábil vai ser comparado ao valor recuperável. O valor recuperável, né, como eu já falei, é o maior montante entre o valor em uso, tá, e o valor justo líquido de despesa de venda. Tá? O valor justo é o preço recebido, né, que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Esse valor teria que ser líquido de vendas. E o valor em uso é o valor presente de fluxos de caixas futuros esperados que devem advir de um ativo. Então, com essas informações, eu consigo fazer o teste ao valor recuperável de ativo, caso os ativos tenham algum indício de desvalorização. Então, o item que trata disso, aqui no CPC 01, é o item 9. Ele diz o seguinte, aqui, item 9, a entidade deve avaliar ao fim de cada
período de reporte se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável de ativo para realizar o teste ao valor recuperável de ativo. Só que há ativos que, independente do indício de desvalorização, eles devem ser testados pelo menos anualmente. Quais são esses ativos? Estão aqui no item 10. Então, o item 10 diz o seguinte: independente de existir ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável, a entidade deve testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida ou um ativo intangível que ainda não está disponível para uso, tá? Comparando seu valor contábil com seu valor recuperável. Esse teste pode ser feito, ele coloca aqui, a qualquer momento no período do ano, desde que seja executado todo o ano, né? E aí respeitando o mesmo período, tá? Outro ativo também que tem que ser testado, no mínimo anualmente, independente de indícios de desvalorização, é o ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, em combinação de negócios. Bom, então, testamos os itens e verificamos que o ativo, ele está com valor contábil maior do que seu valor recuperável. Então, o que a gente faz imediatamente? Uma perda, né? Essa perda, a gente contabiliza uma perda que vai diretamente para o resultado, tá? A não ser que o ativo seja reavaliado, e isso está no item 60. A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação. Então, se o valor contábil do ativo que eu estou testando está maior do que o valor recuperável, eu contabilizo uma perda. Essa perda vai diretamente para o resultado, a não ser que esse ativo tenha um saldo em reserva de reavaliação. Se tiver um saldo em reserva de reavaliação, eu vou abater desse saldo esse valor da perda, esse valor que seria da perda, né? Eu vou abatendo do saldo da reserva de reavaliação, até zerar esse saldo de reserva de reavaliação, e aí sim essa perda vai diretamente para o resultado, caso o ativo ainda continue tendo perdas. Bom, então é isso. Então, contabilizei a perda. Pode ser que um ativo, no período seguinte, ele tenha reconhecido perdas ou uma perda, e no período seguinte, ao realizar o teste, tenha verificado que o valor recuperável desse ativo está maior do que seu valor contábil. E aí há a possibilidade, caso tenha um saldo em perda, de fazer essa reversão, claro, né, no limite desse saldo. Então, se eu tenho um saldo de perda por desvalorização desse ativo no valor de 20 mil, eu não posso fazer essa reversão num valor maior do que 20 mil. Então, é no máximo 20 mil. Todos os ativos podem ser revertidos, podem ter essa reversão da perda? Não, todos não. A reversão do ágio por expectativa de rentabilidade futura, reversão da perda, né, desse ativo, não é permitida. Isso está no item 124 do CPC 01. Está aqui o item 124. A perda por desvalorização reconhecida para o ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, não deve ser revertida em período subsequente. Isso porque o pronunciamento técnico CPC 04, que trata de ativo intangível, ele proíbe o reconhecimento de ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente. E aí, qualquer aumento no valor recuperável do ágio por expectativa de rentabilidade futura nos períodos subsequentes ao reconhecimento da perda por desvalorização desse ativo é equivalente ao reconhecimento de ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente. Então, por isso que não é permitido. Bom, agora nós já temos as informações necessárias para conseguirmos identificar qual é a resposta correta da questão do exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Então, vamos analisar aqui as alternativas. A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Correto. Qualquer desvalorização do ativo reavaliado deve ser tratada como a diminuição do saldo de reavaliação. Esse item está correto, essa afirmativa está correta. O item que trata disso no CPC 01 é o item 60. Isso aqui, né? CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Item 2, afirmativa 2. As perdas por desvalorização reconhecidas para o ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, devem ser revertidas em períodos subsequentes. Não, a perda por desvalorização reconhecida para o ágio por expectativa de rentabilidade futura não deve ser revertida, e isso está no item 124 do CPC 01. Por fim, a última afirmativa, a entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte
se há alguma indicação de que o ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável de ativos. Está correta essa afirmativa? Isso está no item 9 do CPC 01. A resposta da questão é a letra C.